Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje conosco a professora Luíse. Tudo bem, professora Luíse? Tudo bem, professora Janaína? Tudo bem, estudantes do sexto ano do ensino fundamental? Vamos para mais uma aula de História. Mais uma aula de História. E aí, sexto ano, preparados para falar sobre Roma Antiga? Um tema que vocês gostam tanto, que tem tantas curiosidades. Teremos várias aulas sobre esse tema. Mas, para começar, vamos ler aí a habilidade do currículo paulista? Olha lá. Habilidade: caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. Objetivo: analisar as diferentes formas de organização política, social e econômica da Roma Antiga, assim como o mito fundador e a história científica. A habilidade nós já lemos e, para começar aqui, eu deixei uma imagem para vocês sobre esse patrimônio histórico da humanidade. O que você sabe sobre esse patrimônio histórico da humanidade? Em sexto ano, vocês já viram essa imagem? Eu vou pedir para voltar aqui para mim, por gentileza, antes que eles comecem a responder. A Roma Antiga ela trouxe uma série de contribuições, não é, professora? Exatamente. Então, a civilização romana, ela é também considerada um dos berços da chamada civilização ocidental, porque muitas das características sociais, políticas, econômicas e culturais que eles tinham lá na antiguidade foram se perpetuando, ou seja, tornando-se as chamadas permanências históricas, e a gente consegue reconhecer até hoje. Um dos exemplos é a própria língua, né? Muitos países europeus têm idiomas de origem latina. O latim era a língua oficial dos romanos. Então, do latim surgiu, por exemplo, o italiano, o espanhol, o francês e o português, que quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, se tornou a nossa língua aqui, a língua portuguesa. Então, olha aí uma correspondência que nós aqui no Brasil temos com a Roma Antiga. Entre outras, né? A própria organização social em cidades, algumas instituições políticas como o Senado. Nós temos Senado aqui no nosso regime político e esse órgão político surgiu em Roma com a função de criar e elaborar as leis. A questão do direito, será que algum de vocês, estudantes do sexto ano, tem como projeto de vida se tornar advogado? Então, olha aí, o direito, enquanto uma ciência das leis, surgiu em Roma, né? O estudo das leis, o registro das leis, como a gente conhece hoje, começou a se consolidar lá na Roma Antiga. Então, são muitas contribuições, né, professora Janaína? Perfeitamente, muitas permanências de Roma, contribuindo aí para a nossa vida, até para o projeto de vida dos estudantes, como a professora Luíse mencionou. Agora sim, sexto ano, eu quero ver se vocês sabem, se vocês conhecem esse patrimônio. Darei 2 minutos para que vocês respondam.
voltamos. Então, assim, para contextualizar aí essa imagem que vocês analisaram, o Coliseu é o mais famoso de todos os anfiteatros de lutas de gladiadores. Eu vou colocar mais uma imagem para vocês na tela para a gente conversar um pouquinho sobre o que acontecia dentro do Coliseu. Olha essa imagem, os gladiadores. Então, o destino de um gladiador derrotado era decidido pelo público. Então, aqui, ó, sexto ano, no Coliseu, que vocês estão observando agora, aconteciam os combates de gladiadores. Eu já falo quem são os gladiadores. Observem essa imagem, analisem aqui o Coliseu. Vocês sabiam que cabia aqui no Coliseu 50 mil pessoas? E essas 50 mil pessoas, elas iam até o Coliseu assistir essas batalhas, assistir alguns eventos, peças de teatros, caça de animais. E isso tudo aconteceu durante a República, né, durante o período de República Romana. Vamos falar então um pouquinho aqui dos gladiadores. Olha só o que acontece lá no Coliseu. Os gladiadores, então, eles lutavam, eram homens que muitas vezes eram escravos, e esses escravos, eles eram colocados aqui na arena para lutar pela sua vida ou pela morte. Eu tenho aqui uma outra cena de gladiadores. Essa cena aqui, eles lutavam com outras pessoas ou até mesmo com animais, às vezes até a morte, e tudo isso para o entretenimento do público romano. Nós temos em Roma algo que acontece que é assim. Nós tínhamos uma pequena quantidade de elite, que eram os patrícios, essa elite era uma pequena quantidade, enquanto os plebeus eram uma imensa maioria. Então, para manter os plebeus sob controle, para que eles não ficassem apenas revoltados com questões que eles não conseguiam resolver ali no momento, essa elite, ela pensou em colocar entretenimentos para os plebeus. Então, ali no Coliseu aconteciam aí esses entretenimentos, está bem? E os gladiadores quem eram? Eram escravos, e esses escravos lutavam dentro do Coliseu para ganhar a sua liberdade. Muitos deles não ganhavam a liberdade porque eles iam lutando até a morte. E era isso que acontecia no Coliseu. Vou colocar mais uma tela para vocês, porque agora nós vamos falar sobre a fundação de Roma, a origem mitológica de Roma, a lenda de Rômulo e Remo. A lenda de Rômulo e Remo. Professora Luísa, você pode falar assim rapidamente da lenda? Porque na próxima aula nós teremos um professor que trará toda essa história. Mas você pode, assim, sintetizar a lenda de Rômulo e Remo? Claro, então sem dar muito spoiler da próxima aula, obviamente, essa versão lendária, é muito importante a gente colocar assim, versão lendária. Se vocês voltassem lá nos 5.000 antes de Cristo, lá e parasse uma pessoa na rua ali em Roma, falasse assim, como que Roma surgiu? Como a nossa cidade surgiu? Alguém ia contar para você a seguinte história. Era uma vez um rei lá de Alba Longa, que ele tinha uma filha, e essa filha teve uns 2 filhos gêmeos com o deus Marte, que era o deus da guerra, e ela tinha um irmão, né, que disputava ali o trono, porque o avô já tinha dito que os bebês, quando crescessem, ficariam com o reino de Alba Longa. Então, o que é que esse tio fez? Colocou os 2 bebês no rio Tibre, e eles foram parar lá no Monte Palatino, sendo resgatados por uma loba. Por isso que vocês viram lá a imagem, né? Se vocês puderem voltar rapidinho, olha lá, ó, 2 crianças, né, tomando o leite da loba. A loba os criou, né, e eles cresceram. Quando eles se tornaram adultos, eles voltaram para Alba Longa, derrotaram o tio deles que havia tomado o trono e devolveram o trono para o avô. E o avô, como recompensa por isso, disse aos netos, vocês vão poder fundar um novo reino só para vocês, no lugar onde vocês quiserem. E aí adivinha onde eles escolheram? Lá no Monte Palatino, o mesmo lugar onde a loba os resgatou. Então, naquela localização, Monte Palatino, é que surge Roma. Perfeito, muito obrigada, Pro. Os estudantes do 6º ano, eles gostam muito dessas lendas, quando os professores contam, né? Eles adoram a mitologia. Então, assim, 6º ano, existem 2 formas de contarmos a história. Uma é pela mitologia, que é o que a professora Luísa acabou de contar para vocês. Mas a outra forma é a histórica, arqueológica. Então, vocês vão conhecer
hoje as duas formas de contar aí a fundação de Roma, está bem? Então vamos aqui para a tela. Olha só, sexto ano, uma atividade. Nós vamos analisar a fonte 1 e a fonte 2 para responder as questões no chat, está bem? Então, a fonte 1, ela está no caderno do aluno, no São Paulo Faz Escola, e esse texto ele está se referindo à lenda de Rômulo e Remo, como a professora aqui nos contou. Essa fonte ela vai se referir, então, à versão mitológica da fundação de Roma. Faremos uma leitura compartilhada, eu leio daqui e vocês me acompanham aí, está bem? Então, vamos lá. A lenda nos diz que Roma foi fundada no ano 753 a.C., pelos filhos gêmeos do deus Marte e da mortal réia Sílvia, que era filha de Numitor, rei de Alba Longa. Amúlio, irmão do rei, almejando o trono, deu um golpe de estado, apoderando-se da coroa e fazendo de Numitor seu prisioneiro. Réia Sílvia foi, então, confinada à castidade, para que Numitor não viesse a ter descendência. Entretanto, Marte desposou Réia, e ela deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. As crianças foram abandonadas junto ao rio Tibre e salvas por uma loba, que as amamentou e as protegeu, até que um pastor as recolheu e lhes deu os nomes de Rômulo e Remo. Ao crescerem, depuseram o rei Amúlio e conduziram ao trono seu avô, Numitor, que lhes concedeu terras para a fundação da cidade. No entanto, em um desentendimento, Rômulo matou Remo e sozinho fundou a cidade de Roma, proclamando-se rei. Então, esta é uma versão para a fundação de Roma, está bem? Agora vamos ver a outra versão? Na tela para vocês. Fonte 2, a fundação de Roma e suas organizações políticas e sociais. Lembrando que a fonte 1, ela já foi até explicada aqui pela professora Luísa, que está conosco. Então agora, sexto ano, presta atenção nessa fonte, porque ela vai explicar a fundação de Roma, mas a partir aí da história. Nós vamos partir da teoria histórica arqueológica, vamos contar de uma outra forma a fundação de Roma. Está bem, sexto ano? Comigo então. Agora esquece lá o Rômulo e Remo e vamos fazer uma nova leitura compartilhada. Texto: a fundação de Roma e suas organizações políticas e sociais. Percebam que agora nós vamos falar de organização política e social. Não estamos mais falando de mitologia. Vamos lá, sexto ano? De acordo com os historiadores, a fundação de Roma está ligada a 3 povos que habitavam a região da Península Itálica: gregos, que vocês já conhecem, etruscos e italiotas. Assim como a experiência dos gregos, Roma se organizou a partir das comunidades gentílicas. Com a expansão comercial, as cidades se desenvolveram e ficaram populosas, dando a Roma o status de centro urbano. Monarquia Romana, 753 a 509 a.C. Os reis que governavam a cidade eram escolhidos pelos senadores, chefes de famílias aristocráticas. Não tinham, todavia, autonomia na tomada de decisões e dependiam, portanto, da aprovação do Senado. Olha o Senado aí que a professora Luísa mencionou no começo da aula. O Senado, era composto pelos patrícios. Quem são os patrícios? Uma elite econômica formada por latifundiários. Perceberam a diferença aí das duas fontes, sexto ano? Então, na primeira nós estamos contando a fundação de Roma a partir aí de um mito fundador, de uma história mitológica, que não tem um embasamento científico, histórico. E na segunda estamos contando a mesma história, mas a partir de fatos. Nós estamos analisando aí quais foram os povos que começaram a formar
Roma. Então, essa história ela é contada a partir de fatos históricos, documentos, fontes arqueológicas. Eu vou colocar uma imagem para vocês para a gente continuar essa contextualização, está bem? Porque eu falei dos patrícios, né? Então, quem são os patrícios? Quem são eles? Os patrícios eram auxiliados por alguns cidadãos romanos que lhes prestavam serviços, denominados clientes. E já que não possuíam terras, esse vínculo era hereditário. República Romana, aí de 510 a.C. a 27 a.C., com o término do domínio etrusco no século 6 a.C., a monarquia foi derrubada do poder e iniciou-se assim uma nova fase, a república ou res publica, do latim coisa pública, integrando-a no sentido político. A comunidade e o Estado passou a ser administrado pelos cidadãos, sobretudo pelos patrícios. Estes foram os criadores das instituições políticas. Esta fonte também está disponível no caderno do aluno. Então, assim, vamos sintetizar aqui as informações que eu passei para vocês sobre a fundação de Roma, mas do ponto de vista histórico. Então, nós temos aí 3 grupos que começaram a fundação de Roma. Como eu falei para vocês, foram os gregos, etruscos e italiotas. Os etruscos eram povos muito violentos, muito guerreiros. Então, os etruscos, eles dominaram a maior parte ali da península. E esses etruscos acabaram fazendo com que os outros povos, os italiotas, eles começassem a se afastar do centro. Então, nós temos aí a primeira diáspora, quando esses povos, que são os italiotas, eles precisam sair ali do centro, porque os etruscos estavam lá brigando, eles queriam aquele território, não é, professora? Exatamente, inclusive eles acabaram até oferecendo para os primeiros reis aí de Roma, que eram patrícios, algumas vantagens. Se vocês nos deixarem ficar, a gente vai fazer melhorias em Roma, porque Roma lá, antes dos etruscos chegarem, era um conjunto de pequenas aldeias, meio que se organizando em torno de alguns pequenos palácios. E os etruscos falaram assim, não, vamos modernizar, porque eles eram guerreiros, como a professora Janaína disse, e eles também eram bons no comércio, eles precisavam de algumas estruturas, né, professora Janaína, para poder fazer esse comércio acontecer. Então, eles construíram pontes, a muralha serviana, que era uma muralha que ajudava a proteger Roma de invasores, e aí eles foram conquistando um poder dentro de Roma. Exatamente. Então, os etruscos, como nós falamos, eles acabam melhorando ali a questão das cidades, né? Ele traz mais infraestrutura para as cidades e também eles acabam gerando aí essa primeira diáspora dos italiotas, porque eles têm que sair do centro, porque ali onde os etruscos melhoraram, onde eles trouxeram a infraestrutura, como a professora Luísa mencionou, ali eles não queriam os italiotas. Então, os italiotas começaram a ir para partes mais afastadas de Roma. E isso foi fazendo com que ali Roma ele começasse a crescer. Então, nós temos um crescimento do território romano. Eu tenho um resumo aqui para vocês, olha só, na tela. A fundação de Roma e suas organizações políticas e sociais. Então, nós fizemos aqui uma sintetização do que foi lido nas fontes do caderno do aluno. A fundação de Roma, então, ela está ligada a 3 povos que habitavam a região da Península Itálica. Então, nós temos aí os gregos, que vocês já conhecem, os etruscos, né, que são esses povos que são mais violentos não, eles são mais guerreiros na realidade, né? Violento seria uma forma pejorativa até de descrevê-los. Então, os etruscos, eles são povos mais guerreiros, eles dominam ali a parte central, eles melhoram a infraestrutura, só que eles começam a afastar os italiotas. Os italiotas, eles são um grupo que precisam começar a ir mais para regiões afastadas, para poder ali começar as suas comunidades, os seus clãs. Comunidades gentílicas. Essa é uma informação importante, porque olha só, tanto Roma como a Grécia, eles iniciam com comunidades gentílicas. O que são essas comunidades?
são comunidades familiares. Mas, assim, não são só famílias, o pai, a mãe e os filhos. É uma comunidade que tem uma linhagem em comum. Eles têm uma linhagem histórica, alguns parentes em comum. Mas elas são comunidades pequenas que dividem ali o território. Então, essas comunidades, elas dividem o território a princípio, no começo aí das civilizações. Eles começam a dividir o território. Quem que vai organizar a vida política, a vida social, as questões que acontecem dentro aí dessas comunidades? O pater, que é o pai. Então, nós temos aí um pater, é a partir daí que nós teremos a figura do patrício. Porque esse pai, vamos imaginar que nós temos ali uma família muito grande, uma família grande. E essa família, ela está dividindo a agricultura, o terreno. Só que essa família, ela vai crescer. Porque cada comunidade vai se juntar com outras comunidades e formar clãs, que é uma unidade maior, uma unidade familiar maior, que é um clã. E esses clãs começam a se juntar e formar tribos, que é uma unidade muito maior. Então, sabe aqueles pater que lá no comecinho eles estavam dividindo as terras? Esse pater, ele começa a ter ali um certo poder, um prestígio entre os seus familiares. E esse pater, ele vai dividir as terras para os seus mais próximos. Então, assim, eu vou dar um pedacinho de terra melhor para a Luíse, porque ela é minha parceira, que está pertinho de mim. Aí, quem está mais longe, lá os professores de matemática, que estão bem longe de nós, aí eu vou dar uma terrinha que não é tão boa. É, uma terrinha meio michuruquinha. Que não está perto de rio. Então, eu vou dar uma terrinha que não é tão boa para eles. Então, assim, aqueles que estão próximos a mim, como a minha colega aqui, a professora Luíse, que também é de História, nós daremos o nome de eupátridas. Então, ela é uma bem-nascida, porque ela está próximo a mim, que seria um pater, nesse caso, nesse exemplo. Então, o pater, ele começa a distribuir as melhores terras para aqueles que estão ali perto deles, para os seus chegados. Então, nós teremos agora uma divisão assim. A partir de agora, Roma ela vai começar a ter uma elite, que tem as melhores terras, e vai ter uma parte da população que não tem terras, que tem as piores porções ali de Roma, está bem? Então, esse é o comecinho, tanto de Roma como da Grécia, porque eu já expliquei isso sobre as comunidades gentílicas lá quando nós falamos de Grécia. Vocês se lembram? Então, vou voltar na tela aqui mais uma vez, para a gente terminar aqui a leitura. Na última parte, com a expansão comercial, as cidades se desenvolveram e ficaram populosas, dando a Roma o status de centro urbano com a monarquia em 753 a 509 a.C. Por falar em monarquia, Sextuano, os reis, monarcas, eles governavam, mas eles não tinham autonomia. Porque, sabe esses paters, né, que são os patrícios? São eles que sempre vão comandar ali as questões administrativas, eles sempre estarão no poder. Essa elite, que são os patrícios, sempre estarão no poder. Então, nós temos sim uma figura de um monarca. Existe lá um rei. Só que ele não manda em tudo, não é bem do jeito que ele quer, não. Então, vou colocar para vocês aqui uma contextualização na tela. Olha lá. Os reis que governavam a cidade eram escolhidos pelos senadores. Quem eram os senadores? Chefes de famílias aristocráticas, que são aquelas famílias que tinham aí os seus benefícios, né, por serem os primeiros. Não tinham, todavia, autonomia na tomada de decisões, que dependiam, portanto, da aprovação do Senado. Olha lá, Sextuano. Então, esses reis, eles eram escolhidos pelos senadores. Esses senadores eram aqueles chefes das famílias mais influentes, né, que são aristocráticas. Só que tudo que eles iam fazer, os reis, dependia da aprovação do Senado. E esse Senado era composto pelos patrícios, que faz parte dessas famílias. Vamos lá, o Senado era composto pelos patrícios. Eu falei sem ler. Uhum. Eu fiz aqui a explicação sem ler, mas está lá. O Senado era composto pelos patrícios, uma elite econômica formada por latifundiários. Sextuano, latifundiários são donos de grandes terras. Então, os donos das grandes terras é que mandam ali na política romana neste período. Vou voltar para vocês na tela. Os patrícios eram auxiliados por alguns cidadãos romanos que lhe prestavam serviços, denominados clientes. E já que não possuíam terra, esse vínculo ele era hereditário, não é, professora Luíse? Exatamente, esse vínculo ele era
hereditário. Inclusive, neste resuminho que a professora Janaína acabou apresentando para nós, apareceu a palavra aristocratas, toda essa relação que a professora Janaína explicou para a gente entre os patrícios, que iam distribuindo terras ali para os seus parceiros, para os seus mais próximos, e também ocupavam o poder político, escolhiam um rei, ou seja, era um rei meio de mentirinha, porque era o Senado que mandava. Todo este cenário é o que a gente chama de aristocracia. Nossa, vou colocar no meu cachorrinho esse nome, né? Aristocracia, né? É uma palavra diferente aí, mas quando vocês virem em algum livro, no próprio material de vocês, aí como apareceu no nosso caderno do aluno, saibam que a aristocracia é quando essa elite, né, professora Janaína, ocupa, tem alguns privilégios, vamos dizer assim. Eles ficam, no caso de Roma, os patrícios, com as melhores terras e também com poder político para eles. Exatamente. Então, assim, para ver se vocês entenderam. Olha só, nós falamos de duas formas de contar a mesma história, não foi isso, Pro? Exatamente. A forma mitológica, que foi a história do Rômulo e Remo. E a segunda, que é a formação a partir aí dessas desses três grupos, né, dessas três, eu vou chamar eles de grupos, não são civilizações ainda, não é, professora? Eles são ainda grupos que estão começando. Então, esses três grupos, que são os gregos, que estão ali já expandindo, os italiotas e os etruscos. Então, nós contamos a fundação também a partir aí desse viés histórico. Está bem, sexto ano? Então, a história ela pode ser contada dessas duas maneiras. Ah, professora, qual é a certa, qual é a errada? Sexto ano, são duas formas diferentes de contar a história. Ah, mas qual que é a melhor? Não existe a melhor. Existem formas diferentes. Então, para aqueles povos lá em Roma Antiga, para eles, qual era a verdade absoluta? A história de Rômulo e Remo. Essa era a verdade absoluta para os romanos, lá no comecinho da fundação de Roma. Mas hoje nós temos estudos arqueológicos, nós temos fontes históricas que vão nos direcionando historicamente para contar a fundação de Roma através de documentos. Porque vocês se lembram, sexto ano, lá no comecinho que nós falamos sobre fonte histórica? Então, a história ela se baseia através de fontes, documentos, objetos que foram deixados, que são as fontes materiais. Nós também valorizamos as fontes orais, que são as tradições, as lendas que são contadas. A história ela valoriza todas essas formas de contar a história. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, vou deixar 2 minutinhos, olha aí na tela. O que são comunidades gentílicas? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu já fiz essa pergunta lá quando eu falei da Grécia. Exatamente, é para saber se vocês estão prestando atenção na aula. Exato, 2 minutos, né, Pro? Isso aí, em 2 minutos a gente volta.
Voltamos. Então, assim, para fazer aquela contextualização de comunidades gentílicas, que é uma informação importante. Comunidades gentílicas, vocês se lembram lá da Grécia? Então, nós começamos com os guenos. Você fala guenos ou genos, professora? Olha, existem as duas formas, porque, na verdade, a origem grega é genos, né? Porque eles não pronunciam o G desta maneira, G é G, né? Mas a gente abrasileirou um pouco a palavra, né? Mas se a gente for pegar pelo grego clássico, é genos o correto, tá? Tem gente que fala outros nomes também, como oikos, né? Que é um nome grego também que designa a mesma coisa, a comunidade gentílica, essas pessoas que tinham um grau de parentesco próximo e formavam comunidades. Perfeito. Então, eles começam a formar dentro dos genos, ou genos, ou oikos, eles começam a formar aí pequenos grupos familiares. Esses grupos eles vão se juntando e formam um grupo maior, que é um clã, que vão se juntando e formando um grupo maior, que é uma tribo, e assim eles vão gerando novas formas de organização social, política, está bem? Então, essas são as comunidades gentílicas. Agora eu vou trazer aqui uma outra informação. Olha só na tela, pessoal. Em seus séculos de existência, a civilização romana conheceu estas 3 formas de governo. Hoje nós falamos da monarquia, que foi de 753 a.C. a 509 a.C. Terminando a monarquia, Roma ele passa por uma nova organização política, que é a República, de 509 a.C. a 27 a.C. E por último, a última fase é o Império Romano, de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Nós vamos ficar aqui entre monarquia e república. O império vai ser um assunto mais para outras aulas, está bem? Então dá uma olhadinha aqui na tela, essa fonte que eu trouxe para vocês. Aqui é uma representação da monarquia. Aqui vocês têm aqui a foto de Tarquino. Foto não. É um afresco. Fonte, né? Um afresco. É uma fonte de Tarquínio, o Soberbo, de 534 a 509 a.C. Ele foi o último rei de Roma, que em razão de querer reduzir a importância do Senado na vida política romana, acabou sendo expulso da cidade e assassinado. Olha só, o Tarquino, ele cometeu o erro de querer diminuir aí o poder do Senado. Quem são os senadores? Os patrícios. Quem que manda em tudo? Que começou Roma? Os patrícios. Então, esse rei, ele quis se sobrepor, ele quis ficar acima dos patrícios. Aí deu no que deu. Acabou-se aí o período monárquico de Roma. Exatamente. É importante a gente frisar o seguinte, estudantes do 6º ano. O Tarquínio era um rei etrusco. Ele era de origem etrusca, ele não era um romano, ele não era um patrício, para vocês verem o quanto o rei não tinha ali uma importância política muito relevante. Quem tinha essa importância era o Senado. Tanto que eles falavam assim, olha, você etrusco pode ser rei, não tem problema. Inclusive foi um acordo que a aristocracia romana, os patrícios fizeram com os etruscos, né? Como os etruscos promoveram melhorias na cidade de Roma, né? O acordo foi feito dessa maneira. Olha, vocês podem ocupar o cargo de rei, né? Mas quem manda é o Senado. Com a expulsão de Tarquínio o Soberbo, o último rei etrusco, o Senado, o objetivo era fazer com que o Senado tomasse de vez o poder político. É aquela coisa, não precisamos mais de rei nenhum, né, não professora precisamos, Janaína? porque o Senado, ele decidia tudo, né? Se o Senado decidia tudo, para que nós queremos um rei? Para colocar o Senado abaixo? Para que os patrícios fiquem subjugados a um rei, que na verdade até é um etrusco, e a gente nem gosta tanto assim dos etruscos. Exatamente, o rei era meio que um rei de enfeite, vamos dizer assim, então não precisa mais, né? Para quê? Então, com esse pensamento aí, que nem era tão importante assim para os romanos ter um rei, acabou-se o período monárquico, dando início aí à república. Olha aí para vocês na tela uma imagem, busto associado a Lúcio Júnior Bruto, que liderou a revolta contra o último rei de Roma, né, o Tarquínio. Foi ele que liderou essa revolta que acabou aí culminando com o assassinato de Tarquínio.
A República Romana ela vai de 509 a.C. a 27 a.C. e é um período muito importante que nós vamos frisar numa próxima aula. Tem muitos detalhes para falar sobre a República Romana, inclusive ela é uma permanência, né, da nossa história atual. Exatamente. Os regimes na maioria dos países, incluindo o nosso, é o regime republicano, né, professora Janaína? E o Senado aí, reforçando mais uma vez, é um órgão importante porque é um órgão legislativo. Ele elabora e vota leis que vão servir para reger a sociedade. Então, uma importantíssima permanência de Roma. A gente vai ver uma imagem de uma sessão do Senado romano, né, professora Janaína? Perfeito. Então, aí é uma cena de Cícero, ele denuncia Catilina, é um afresco que representa o Senado romano, reunido na Cúria Hostília, conselho de notáveis, em uma assembleia rigidamente hierarquizada. Então, esses personagens que vocês estão identificando aí nesse afresco são os senadores. Agora, eles não precisam mais de um monarca, de um rei para decidir, porque tudo será decidido dentro da Cúria, onde tem esse conselho, essa assembleia. Vocês estão percebendo? Essa assembleia é quando juntam algumas pessoas para deliberar aí, as questões políticas, administrativas de Roma. Então, todos esses homens que vocês estão vendo aí vestidos de branco, com certeza fazem parte da elite, né? Eles são aí parte dos patrícios. Até esse momento nós não temos os plebeus participando da vida política. Ainda não, Ainda não. Isso aconteceu durante a República, foi resultado de algumas lutas, mas nesse primeiro momento da República, o Senado era o principal órgão político. Para vocês terem uma ideia, todos os senadores, como a professora Janaína disse, eram patrícios, não poderiam ter outra origem social e eram apenas 300 senadores que tinham esse cargo de forma vitalícia, ou seja, enquanto eles vivessem, eles seriam senadores. Então vamos pensar aqui um pouquinho, já que nós falamos que somente os patrícios no primeiro momento poderiam participar dessa república, então vamos ver como que era a organização social neste período. Olha aí na tela para vocês. Organização social da antiguidade Roma clássica. Então nós temos no topo o patrício, como a professora Luísa mencionou, a minoria. Então quem são os patrícios? Fundadores de Roma e seus descendentes, né, os eupátridas, nobres e proprietários de terra. Na sequência nós temos os plebeus. Quem são eles? Comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Eles não possuíam direitos políticos. Então, como a professora Luísa frisou aqui, neste momento ainda não possuem. Só que eles vão lutar por direitos. Aí dentro da República eles já terão uma participação. Não é isso, Pro? Exatamente. E na sequência nós temos os clientes. Eles viviam da dependência dos patrícios em troca de favores e votos. E por último, os escravos, que eram povos conquistados. Essa aí é a base da organização social da Roma clássica. Na verdade, essa base ela não muda muito, né, do período monárquico para o período republicano. Ele se mantém, de certa forma, os patrícios eles sempre serão uma hegemonia, eles sempre terão grandes poderes, não é isso mesmo, Pro? Exatamente. Esse papel de estar no topo da pirâmide social coube aos patrícios durante os 3 períodos da civilização romana, como nós vimos, monarquia, república e império. E é importante a gente colocar que na república foi um período onde os plebeus conquistaram algum poder político e também foi durante a República que houveram as expansões territoriais importantes que tornaram depois Roma um império. E aí os militares começam a ganhar uma relevância nessa sociedade aí. Exatamente, isso é um assunto para a próxima aula. Vou deixar na tela então a avaliação da aula de hoje. Olha lá, quais as 3 formas de governo que existiram em Roma no período clássico? Responda no seu caderno e lembrando que vocês podem também avaliar a nossa aula, agora ao finalzinho já avaliem a nossa aula. É um prazer quando vocês trazem aí novidades e apontam sugestões para nós. Vamos deixar a avaliação da aula. Aqui mais uma informação para vocês, que é o protagonismo juvenil. Temos aqui o trabalho do aluno Ícaro Vinícius de Jesus, da Escola Pedro Yoshishi Irie. É um trabalho que foi realizado junto com a professora Maria Lucélia, de Louveira, de São Paulo. Então, ele fez um mapa mental muito legal para nós. E é isso, Pro. Vamos nos despedir? Vamos nos despedir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Professora Janaína, muito obrigada pela aula, muito legal.
Eu que agradeço. Então, sexto ano, até a próxima aula. Tchau, tchau.